Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui mais um domingo para a nossa escola dominical. Com alegria no coração de podermos juntos estudarmos a Bíblia Sagrada. E o principal de tudo isso, amados, é depois nós colocarmos em prática. Isso é muito importante. Nós queremos que Deus te dê um dia abençoado, abençoe a sua família, você que nos acompanha na live. E também Deus abençoe a todos aqueles e aquelas que verão depois, em nome de Jesus. Nós vamos iniciar nesta hora, primeiramente adorando a Deus com o hino 203 do nosso cenário evangélico, cenário metodista. Vamos cantar, amados? É tempo, o mestre está chamando já marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Marcha, se avante, marcha, erguendo o seu pendão real avante, se avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração a Jesus obedecer, seu querer executar, entoai louvores altos avançai. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem, atravessando o imenso mar, e já pregar as boas novas de perdão, sem esquecer também que de semear. Marcha, se avante, marcha, erguendo o seu pendão real avante, se avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração a Jesus obedecer, seu querer executar, entoai louvores altos avançai. Desperta, igreja, e vem o teu dever cumprir a todos, faze a Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, não deixes pecador nenhum se vá perder. Marcha, se avante, marcha, erguendo o seu pendão real avante, se avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração a Jesus obedecer, seu querer executar, entoai louvores altos avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, no qual do céu Jesus Senhor virá, por toda parte o vitorioso Redentor, de eterna majestade aclamação terá. Marcha, se avante, marcha, erguendo o seu pendão real avante,
sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração a Jesus obedecer, seu querer executai, entoai louvores altos avançai. Aleluia. Louvado e exaltado o nome do nosso Deus. Nós vamos, irmãos, nesta hora estar orando para que Deus nos abençoe no nosso estudo nesta manhã. Se você puder seguir conosco, nós vamos estudar no Salmo de número 32, estudando sobre o coração, sobre a obediência, sobre o domínio do nosso coração. O domínio do coração, amados, ele vem a partir do momento que nós temos conhecimento de Deus, que nós temos o conhecimento da palavra de Deus e vivemos em intimidade com Ele. Muitas vezes, até mesmo como cristãos, dizendo cristãos, nós perdemos o domínio. E a Bíblia diz isso muito claro. Nós vamos estudar aqui neste capítulo de Salmo, quando o salmista Davi, ele nos dá um ensinamento maravilhoso aqui. E também lá a primeira carta de Coríntios 13 fala sobre o coração, fala sobre o amor. O Salmo 51 também, versículo 10, fala para Deus nos dar um coração novo, um coração limpo. E tudo isso nós vamos estar estudando nesta manhã. Mas nós vamos orar para que Deus nos ilumine. Pai querido, exaltado seja o teu nome. Grandioso és tu, Pai. Nós queremos nesta manhã colocar diante da tua presença as nossas famílias. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, colocar diante de ti todos Deus. Os nossos familiares. Sim, Pai. Diante de ti, em nome de Jesus, colocarmos as nossas igrejas, Pai. Oh, Deus. Também cada pessoa que está nos acompanhando Sim, na live. Senhor. Outras também que acompanharão depois esse estudo em escola dominical. Sim, meu o Deus. Senhor possa falar a cada coração. Fala, e possamos Deus. fazer uma reflexão, ó Deus, Sim, Senhor. daquilo que precisamos. Meu Deus, Oh, Deus. que o Senhor possa sarar também, meu Pai, Oh, Pai. aqueles corações que não conseguem, que estão, ó Deus, sem ter domínio, Oh, sem Pai. ter equilíbrio. Sim, meu O Deus. Senhor pode fazer isso. Oh, Deus. Ensina-nos, ó Pai, e nos Ensina, ajude, Pai. por favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso estudo, amados, hoje, nós vamos estar, como eu disse, nos baseando no Salmo 32. Eu estarei lendo os 11 versículos, depois nós vamos estar estudando. Eu gosto muito de estudar um texto no estudo, para que a gente tenha esse texto como texto básico. Não importa que depois você olhe outros versículos da Bíblia, outros textos, mas por causa do nosso horário, a gente procura sempre também estar focado em um texto só. E às vezes citamos versículos, mas você pode depois, ao acompanhar, olhar outros textos que também falam sobre o estudo. Mas agora, nesse dia, nesta manhã, nós vamos estudar o Salmo 32, que tem o título A Bem-aventurança do que recebe perdão. Quem sabe, nesta manhã, você está precisando de ter um equilíbrio no coração, ter um coração fortalecido, um coração transformado, firme, e Deus tem uma palavra especial para você. Então vamos ler. Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade
e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de restio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos, de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Aleluia, aleluia. Quer falar, Heraldo? Graça e paz, amados irmãos, irmãs. Estamos neste domingo pela manhã estudando sobre o coração, sobre a vida. E o texto do Salmo de número 92, 32, ele traz uma lição importante para todos nós. E ele inicia-se com a palavra bem-aventurado. E a palavra bem-aventurada quer dizer feliz. Todos nós estamos em busca da felicidade. A todo momento, a todo instante, nós queremos a felicidade. E o texto diz: bem-aventurado aquele cujo pecado, cuja iniquidade é perdoado e cujo pecado é coberto. Quando nós temos um coração sincero e nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós, se falarmos que nós não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a palavra não está em nós. Então, todos os dias nós devemos pedir perdão ao Senhor, porque nós pecamos por pensamento, palavras, obras, omissões. Então, nós pedindo perdão ao Senhor, vem a bem-aventurança, vem a felicidade. Nós recebemos do Senhor o perdão. E aquilo que estava nos angustiando, que estava amarrando, que muitas vezes nós cometemos durante o dia e passamos ao longo do dia com aquilo dentro de nós, mas não passamos o dia bem. Chega a noite, quando nós confessamos, quando nós pedimos perdão, nós tiramos aquele peso que está sobre os nossos ombros e recebemos do Senhor o consolo, recebemos do Senhor a paz. Por isso que o salmista diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado e cujo pecado é coberto.
Então, nós pedindo perdão, nós somos perdoados e o pecado ele é apagado. E o Senhor pega os pecados, o perdão e joga no mais profundo do abismo, para que ele não se lembre mais. Mas existe uma coisa que nós precisamos fazer, amado. Como nós sabemos que o Senhor perdoa, nós não podemos estar repetidamente pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão. Nós temos que entender e compreender que o pecado na nossa vida é um acidente. E quando esse acidente acontece, nós devemos pedir perdão a Deus. E Ele vai nos perdoar e a nossa vida então se tornará leve e nós recebemos dele a cobertura do Espírito Santo para caminharmos, para fazermos com alegria aquilo que o Senhor determina para nós. Amém. Esse salmo é tão lindo, tão maravilhoso, que quando a palavra de Deus nos diz aqui que nós somos bem-aventurados, quando nós somos perdoados, nós precisamos lembrar de uma coisa. Para ser perdoado, nós temos que pedir perdão. Se nós temos que pedir perdão, o perdão é através de fala, de verbalizar. Com Deus, nós podemos até pedir em pensamento, mas é importante que a gente abra a boca, a gente vai ver para baixo, que Davi fala que ele estava deprimido. Mas enquanto ele se calou, que se diz que se calou, está mostrando que enquanto ele ficou de boca fechada e não foi pedir perdão, confessar, ele sofria. Então, ser abençoado é abrir a boca, pedir perdão através da oração, através de confessar a Deus os nossos pecados, através do nosso coração ser verdadeiro, aberto realmente para, com sinceridade, pedirmos perdão ao nosso Deus. Então é hora da gente, nesta manhã, analisar, será que de fato todos os pecados que eu cometi, ou que às vezes cometo, eu tenho pedido perdão a Deus? Porque quando não se pede perdão, a pessoa fica amargurada, ela fica ansiosa, fica deprimida e até adoece, porque a falta de perdão, de perdoar e ser perdoado também, falando de uma forma humana, leva a pessoa ao adoecimento. Ele corrói, a pessoa fica sem paz. Então, esse primeiro versículo nos fala que somos bem-aventurados. Bem-aventurado é aquele que a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, ou seja, apagado. Louvado seja Deus por isso. Agora, o segundo versículo diz claramente, bem-aventurado o homem, mais uma vez, abençoado, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Quer falar, Heraldo? Bem-aventurado, nós já falamos que é feliz. E na mente deste homem ou desta mulher não há malícia, que o dolo é a malícia que existe na mente da pessoa. Então, aquele que não tem esta maldade na mente, ele é bem-aventurado, ele é feliz, porque ele só está pensando em fazer o bem, em executar o bem, em ajudar ao seu próximo. E quando ele assim o faz, ele é bem-aventurado, porque Jesus o recompensa em todos os momentos da sua vida. Então nós somos desafiados a sermos esses filhos e filhas do Senhor, que venhamos a carregar na nossa mente o dolo,
a maldade para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. Então, Heraldo, a Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que o Senhor, nosso Deus, não atribui iniquidade. Ou seja, já está perdoado. Esse é bem-aventurado. E quando nós sentimos perdoado, nós nos sentimos leves. Sentimos fortalecidos, com desejo de caminhar. Porque, com certeza, aquele que tem a vida que Deus não atribui iniquidade é uma vida feliz, independente das lutas, das tribulações, porque a verdadeira alegria só no Senhor. A verdadeira paz só o Senhor Jesus pode dar. Não é a paz desse mundo, onde vai nas bebidas, nas farras e em tantas coisas, mas a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, só Jesus pode dar. E é nisso que nós temos que meditar nesta manhã que nós estamos estudando. Coração puro é coração leve. É aquele coração equilibrado. É aquele coração que ele tem forma concreta, certa de agir. Ele não é um coração vingativo, não um coração que guarda mágoa, rancor. E nosso estudo hoje é para que nós sejamos realmente bem-aventurados. Davi estava falando justamente sobre isso. E aí o versículo 3 diz assim, Davi confessando, enquanto calei os meus pecados, olha que coisa, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Quer falar, Heraldo? Quando nós guardamos o pecado, aqui Davi está expressando, enquanto eu guardei o meu pecado, enquanto eu não confessei, enquanto eu não verbalizei, enquanto eu não falei, eu não cheguei e confessei o meu pecado, eu fui definhando, os meus ossos foram secando, secando, até o momento em que ele tomou a decisão de verbalizar, de confessar, de falar. Aí sim, por mais que seja o pecado que você carregue, você precisa verbalizá-lo para Deus, ou para um irmão, ou para o sacerdote, ou para o pastor, mas você precisa verbalizar e pedir perdão a Deus. E Deus o perdoará e você então tornará-se uma pessoa livre desse fardo. Assim como no Salmo 51, versículo 11, que Davi estava sobrecarregado e ele então faz uma exclamação, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele estava caído, destruído, e aí ele então chega para Deus e fala, verbaliza, cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E a partir desse momento, ele tornou-se uma nova criatura, uma nova pessoa. Assim também, queridos, somos nós, porque esta palavra, ela é verdadeira e tudo que aqui está escrito neste livro é para nos ensinar a vivermos uma vida de graça, de vitória e tirarmos do buraco, tirarmos do abismo e colocarmos em terra plana, em terra firme, para que possamos caminhar com alegria em nossos corações, ter alegria na família, ter alegria no trabalho e ter vontade de ir à casa de Deus, buscar ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E nós estamos vendo a cada dia que os sinais estão aí aparecendo.
E a palavra do Senhor diz que passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, nós precisamos ter cuidado, porque chegará o nosso dia, chegará a nossa hora, e como estará o meu, o seu, o nosso coração? Amargurado, destruído, sem perdoar, sem amar, e sofrendo, e os nossos ossos definhando. Qual será o nosso destino? A palavra do Senhor mostra para nós qual será o nosso destino. Então, para que a gente não vá para este caminho de destruição, enquanto é tempo, vamos sarar, vamos pedir perdão, vamos verbalizar, como a Sila disse, aquilo que está fazendo mal, está preso no nosso coração. Muitas das vezes as pessoas falam, eu não perdoo. Não adianta, porque eu não perdoo. Ela está fazendo mal a si mesma. O mal é para ela. Ela está carregando um peso, e esse peso vai levá-lo à destruição. Agora, o dia que ela tomar a decisão de perdoar, mas perdoar mesmo, de verdade, então ela vai sentir uma leveza, e a sua vida vai ser transformada, mudada, e ela vai ver que perdeu muito tempo com aquele sentimento de vingança, de maldade, de ódio, de angústia, que poderia ter lançado no abismo muito tempo antes. É interessante a gente colocar aqui, vou ler até o versículo novamente. Enquanto calei, ou seja, enquanto eu fiquei com minha boca fechada, com os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Aí que vem as doenças psicossomáticas também. Davi aqui, pelo que nós podemos ler entre linhas, Davi estava agora nesse salmo confessando também e aconselhando que enquanto ele escondeu os seus pecados, ficou de boca fechada, ele foi envelhecendo, os seus ossos passaram a estar doendo constantemente. Davi diz aqui que isso era todos os dias. Entrou no problema de não confessar, começou a sentir mal. E isso é muito, muito sério, muito verdade. E eu, assim, falo para você, meu irmão, minha irmã, que está nessa live conosco, você que está nos acompanhando, a questão do coração puro, coração limpo, coração sarado, administrado por Deus, equilibrado, nos livra de tudo isso aqui. Porque nós confessamos, nós não vamos carregar fardo, não vamos carregar peso, não vamos carregar doenças sobre nós também. Tem um versículo na Bíblia que diz que o coração, o rosto triste, mostra que o coração está amargurado, o coração também está entristecido. Pense nisso nessa manhã, isso é muito sério. Porque nós temos um Deus que nós podemos confessar tudo. Se pecamos, confesse a Ele. Ouvi uma pessoa dizendo, esses dias no meu trabalho, o seguinte, eu não sei por que a gente mente, que a gente tenta enganar Deus. Ele sabe de tudo. A verdade é que eu acho que a gente está enganando a nós mesmos. Eu falei, com certeza. Agora, quando nós abrimos o nosso coração, e isso tem que partir de nós, porque Deus não obriga ninguém a nada. Nós vamos ficar pessoas livres, felizes, abençoados, como diz aqui, bem-aventurados.
E aí Davi fala no versículo 4 o seguinte: por que ele passava por tudo isso? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Mas será que a mão do Senhor pesava porque ele é ruim? Não. Quer falar? Falando assim de uma maneira clara, imagine bem um peso nas suas costas ou no seu ombro o dia inteiro. Ele começa com 10 quilos no seu ombro e ele está ali. Ao final da tarde, ele já está pesando quase 100 quilos. E assim se sentia Davi. O peso do pecado ia achatando. O peso do pecado, meu irmão, minha irmã, não confessado, vai nos definhando, vai nos achatando, assim como diz o texto da palavra: pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eu que era forte, eu que tinha força, agora eu já não tenho mais, eu já estou fraco, enfraquecido. Eu posso ter gordura material, mas a espiritual, ela está a zero. Você que está nos ouvindo, você pode ser a pessoa saudável, um corpo bonito, faz a academia, mas se o pecado, ele está sobre você e você não confessa, a cada dia você está sendo achatado, e esse achatamento vai levar você a distanciar-se do Senhor. Se você não confessar, se você não pedir a Deus, você vai se distanciar e vai chegar um momento em que você vai deixar o Senhor de lado e vai viver a sua vida. E você vivendo a sua vida, você pensando que está vivendo, mas você está caminhando para a destruição, porque você está deixando o maná, que é o Senhor, para comer das alfarrobas que dão para os porcos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que você possa firmar-se no Senhor e não deixar que este peso venha te achatar minuto após minuto, que você possa livrar-se dele o mais rapidamente. Seja a distância que for, procure um jeito de livrar-se desse peso. Se estiver próximo, ótimo. Se estiver longe, dá-se um jeito, porque nós temos meio de comunicação que não impede de nós chegarmos a onde nós queremos nos últimos dias, porque o meio de comunicação nós falamos com o mundo. Então, você precisa, eu preciso, nós precisamos acertar a nossa vida, o nosso coração com Deus. Porque a palavra do Senhor, através do grande sábio Salomão, disse: enganoso é o coração. E o coração é enganoso. E para que nós não sejamos enganados, nós precisamos pedir perdão a Deus, e Ele nos perdoará, nos dará uma nova vida para viver em santidade, em obediência, em firmeza, em comunhão com o nosso próximo. E aí, Heraldo, eu quero só fazer um adendo, que se você não tem como ir a uma igreja perto, a Bíblia diz que quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, confesse ao Senhor, fale com Deus e Ele te ouvirá. Bom estarmos reunidos, procurar uma igreja, que a Bíblia diz também que nós precisamos ter comunhão, ir ao tabernáculo, ir à igreja.
Mas se não for possível, ou nem por uma live se você não tem, precisa às vezes ir à casa de alguém, mas quer confessar sozinho, entre no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fale com o Senhor teu Deus e Ele te ouvirá. O versículo de número 5, Davi diz o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Será, Haroldo, que Davi sentiu quando fez isso? Ele fala nesse versículo. Eu entendo que quando ele... Aí você me perdoa, deixa eu terminar ele aqui. Disse assim: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Como Davi se sentiu? Eu entendo que quando ele fez essa confissão, o peso que ele estava carregando sobre os seus ombros, ele jogou fora. E ele passou a então caminhar na leveza, somente carregando o seu próprio corpo. Mas aquele peso que ele carregava dia e noite, proporcionado pelo pecado, ele já não existe mais. Já não existia mais. E no Salmo de número 139, a palavra do Senhor, nos últimos versículos, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda os nossos corações. Sonda, meu Deus, conhece os meus pensamentos. Senhor sabe tudo que passa no meu, no seu, nos nossos pensamentos. Vê se há em mim. Senhor está vendo o que há no meu pensamento, no seu, no nosso. Vê se há em mim algum caminho mau. Os caminhos maus que nós estamos carregando. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, o caminho da vida. E quando nós assim o fazemos, nós estamos caminhando pelo caminho da vida. E foi exatamente isto que Davi fez nos últimos, neste versículo de número 5, em que ele disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, ele confessou. O Senhor olhou, sondou, ele confessou e ele passou a ter uma nova vida. Assim também, como foi com Davi, será também com todos nós, quando nós fazemos de todo o nosso coração. Que você, meu irmão, que você, meu querido, que está nos acompanhando através dessa live, possa fazer de todo o coração, para que você tenha uma vida leve. Não pense no mal, não pense na vingança, não pense de guardar no coração a mágoa, o rancor, o ódio, a vingança, mas pense em amar, porque Deus é amor. Ele deu seu filho, seu único filho, por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. E este amor para a humanidade é para que a humanidade tenha vida e tenha vida abundante. E a vida abundante somente no Senhor. Com alegria, nós seremos bem-aventurados, seremos felizes em tudo e em todas as coisas. O que fazemos ou deixamos de fazer, mas a alegria permanece em nós, porque é o Senhor que nos faz alegres em todos os momentos da nossa vida. A gente pode aqui observar nesse versículo ainda, que ele diz o seguinte: a minha iniquidade não mais ocultei. Eu quero usar esse verbo aí, ocultar. Nós pensamos que estamos enganando,
Deus sabe, mas Ele espera que a gente confesse, que a gente fale. Porque Deus não entra na nossa vontade. Ele respeita nosso livre-arbítrio. Embora Ele esteja sempre pronto para perdoar. Mas Ele espera nós tomarmos a decisão. Então Davi diz aqui, olha, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Maravilhoso. Quando ele diz aí que o Senhor perdoou o pecado, perdoou a iniquidade, foi porque ele confessou, como você acabou de falar, né? Então, amados, não adianta a gente tentar achar que nós estamos enganando a Deus, que a gente está com vergonha de Deus. Essa questão de vergonha com Deus, isso não existe. Deus não fala sobre isso conosco. Nós precisamos pensar muito bem sobre a questão de ocultar pecado, de não confessar. Pecado não confessado é coração doente, é pessoa adoecida. E aí o versículo 6 diz assim, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te com efeito. Quando transbordarem muitas águas, não te atingirão. Ou seja, quando o homem ele é piedoso, o coração está mudado, ele fará súplicas a Deus. Então ele vai se transbordar, pode até o rio, as lutas, as provações, tudo vir, mas não vai atingir ao ponto de destruir, porque o Senhor está com esse coração piedoso, esse coração sarado, equilibrado, firme, alicerçado em Deus. Quer falar? Esse coração sarado é um coração privilegiado de Deus. Porque é isto que Deus espera dos seus filhos e filhas. Porque o Senhor nos criou para o bem e não para o mal. O próprio homem é que trouxe o mal para si. Então, aquele que permanece no bem, ele é recompensado pelo Senhor e o Senhor o oferece tudo de bom que ele precisa. Mesmo que a palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e nós também venceremos. Então, as vitórias que nós temos quando estamos enfrentando luta é porque nós abrimos o nosso coração para o Senhor e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Amém. A cruz é pesada, mas com o Senhor ela se torna leve. E Ele está vendo o sofrimento e o peso que eu não consigo carregar, Ele colocou sobre os seus ombros, para que eu tenha a leveza de andar, de caminhar e fazer tudo segundo o querer, segundo o que Ele pede, segundo o que Ele ensina, segundo o que Ele manda. Amém. Aí o versículo 7, Davi já com o coração puro, perdoado, sem aquele fardo, sem o sofrimento, depois de confessar e receber o perdão, o versículo 7 diz, tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Quer falar? Aí vem o momento do regozijo. Quando ele livra desse peso, aí ele expressa agora o regozijo. Assim também somos nós. Quando nós nos livramos de um peso que nós estávamos carregando, quando livramos desse peso, nós cantamos o hino da vitória, nós começamos a regozijar, dar glórias a Deus. Assim é que o Senhor quer que nós vivamos. Amém. Isso nos mostra que o coração alegre formoseia o rosto. E aqui Davi está vivendo esse regozijo, vivendo essa bênção. Nós podemos realmente. O versículo 8 diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir.
e sobre as minhas vistas te darei conselho. O Senhor nos aconselha, basta estudarmos a palavra. O Senhor nos instrui, nos ensina. Mas precisamos buscar na Bíblia, buscar nos cultos, buscar nos momentos de encontro, buscar orando, falando com Deus. E aí o Senhor vai nos mostrar que Ele nos mostra sempre, Ele está sempre com os olhos sobre nós, nos aconselhando, e estará sempre. Você quer falar? E a palavra diz aqui, instruirei-te e te ensinarei o caminho que deves andar. A melhor coisa que tem é quando você está perdido e tem alguém para te instruir, te ensinar o caminho que você deve andar e te levar ao porto seguro. E o nosso porto seguro é o Senhor. Ele vai instruir, Ele vai ensinar, Ele vai mostrar e vai nos conduzir até o porto seguro, o porto final. E aí vem o versículo 9, que é duro aqui, né? Uma chamada, um puxão de orelha. Não sejais como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, porque de outra sorte não te obedecem. Que triste e difícil isso aqui. Mas é uma comparação que é verdadeira. Sem o entendimento de Deus, sem o entendimento da palavra de Deus, sem o perdão de Deus, o coração fica tão endurecido que foi comparado aqui às mulas e os cavalos. E você já viu como sofre as mulas e os cavalos com os freios? O que é que o cavaleiro faz com o cavalo, com a mula? Vira para um lado, vira para outro, puxa e bota para correr e dá aquele breque. É um sofrimento terrível. Assim também é a vida daquele que não tem o Senhor, que não busca o Senhor, que não tem o ensinamento do Senhor. Ele é jogado de um lado para outro e ele recebe só paulada, só destruição. Mas olha o que diz o versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, esse ímpio é exatamente este que não obedece, é este cavalo que é guiado pelo freio. Então, quando ele parte para o lado do Senhor Jesus, então nós vemos aqui mais, o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ele então passa a não sofrer deste mal nenhum, né? Desse mal. Ele passa a ter uma vida diferente, um comportamento diferente e trazendo para a nossa vida espiritual, a nossa vida material, também é assim. Se nós não obedecermos, o Senhor está pronto para nos ensinar, nos mostrar, cuidar, mas se nós não obedecermos, nós vamos sofrer como os cavalos. Mas quando nós obedecemos, aí nós vamos gozar daquilo que o Senhor tem para nós e a misericórdia dele nos assistirá a cada momento, a cada instante. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E aí o versículo 11 diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Coração puro, coração equilibrado, coração fortalecido, coração seguro, coração equilibrado no Senhor é para regozijar sempre. Isso é possível a qualquer um que deixa qualquer coisa para colocar o Senhor Deus em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que você possa meditar nesta palavra, em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com um cântico. E antes do cântico, eu gostaria de lembrar que hoje à noite nós teremos o nosso culto às 19 horas. Você pode acompanhar pela live, está sendo abençoado. Nós
Vamos pedir o Heraldo que esteja orando logo após o cântico e impetrando a bênção para nós. Muito obrigada por você estar conosco nesta manhã. Nós vamos cantar Senhor, eis-me aqui. Vamos adorar o Senhor? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Aleluia. Senhor amado, muito obrigado, Pai, por esses momentos que passamos estudando a Tua Palavra nesta manhã. Aleluia. Pai, pedimos a bênção do Senhor para todos aqueles e aquelas que junto conosco puderam ouvir da Palavra do Senhor. Amém, Jesus. E aqueles que posteriormente estarão ouvindo, que recebam do Senhor o conselho, a orientação e sejam bem-aventurados em nome de Jesus. Aleluia. Que nós estejamos junto ao Senhor para recebermos a graça, o amor, o perdão, o livramento em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, abençoa-nos, Senhor. Dai-nos a tua graça e continua nos ensinando o verdadeiro caminho para que sejamos bem-aventurados. Aleluia. E que tenhamos um coração alegre, um coração em que o Senhor possa sondar e encontrar aquilo que o Senhor encontrar, que o Senhor possa retirar e jogar fora em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai, nós oramos agradecidamente em nome de Jesus. Amém, E que a bênção do Deus Pai, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo seja sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.